Agora na Conte. A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Entrevista, trânsito, os bastidores em Brasília, esporte. Tudo o que você precisa saber agora na Conte. E no portal Leia Agora. Olá, boa noite! Estamos chegando em mais uma edição especial do Agora na Conte nesta sexta-feira, gente, dia 2 de setembro. Por aqui, ficamos até às 19 horas, só que hoje de uma forma diferente, não é? Que você fica a partir de agora com a íntegra da entrevista com a candidata ao governo de Mato Grosso, Márcia Pinheiro, feita na manhã de hoje no programa Giro Conte. Boa noite, Marina! Oi, boa noite Camila, boa noite a você que está nos acompanhando aí no seu carro, pela 103.7, pelo aplicativo da Rádio Conte, no nosso site leiagora.com.br, nos nossos canais do YouTube e Facebook. É isso mesmo, na edição de hoje você acompanha as propostas da candidata Márcia Pinheiro do PV. As entrevistas com os candidatos estão sendo feitas em conjunto com os jornalistas do programa Giro Conte e tem a duração de 50 minutos. Bom, todos os candidatos ao governo do estado foram convidados a participar e as equipes estiveram presentes no sorteio para definir a ordem das entrevistas. Os candidatos terão rigorosamente o mesmo tempo para falar sobre o seu plano de governo, ao vivo às 7 da manhã com a reprise no Agora na Conte. Eles respondem às perguntas feitas pelos colegas da Rádio Conte em todo o estado. Bom, gente, pela ordem, hoje foi o dia da candidata pelo PV, Márcia Pinheiro. Então, vamos acompanhar. A partir desse momento, nós começamos a contar o tempo. E a primeira pergunta, candidata, que nós fazemos é: quais os motivos que levaram a senhora a ser candidata a governo do estado de Mato Grosso? Obrigado por ter vindo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, primeiro convite para ser candidata, nós somos convidados a ser candidata. Eu acho que em resultado do nosso trabalho das ações sociais desenvolvidas aqui em Cuiabá, nesses 5 anos, nessa gestão, o que nos credenciou também para poder aí concorrer ao governo do estado. E também para podermos levar justiça social ao estado de Mato Grosso para todos, com desenvolvimento com sustentabilidade, poder acolher essas pessoas que tanto precisam, cuidar do servidor que está aí tão humilhado, pessoas realmente aí sem diálogo nenhum com o governo. E é isso que mais nos motivou realmente para que a gente pudesse aí concorrer a essa vaga, mas principalmente acolher as pessoas. E com certeza a nossa maior obra será cuidar das pessoas. Agora nós vamos para uma pergunta da Marina Martins. Candidato, o Anuário da Segurança Pública deste ano mostra que Cuiabá é uma das cidades com mais violência doméstica, com mais estupro e feminicídio no país. Diante dos números de violência contra a mulher que não param de crescer em todo o estado, quais as políticas públicas que a senhora propõe no seu plano de governo para Mato Grosso? Bom, pode ser eu quero até confirmar essas informações que Cuiabá é a primeira no país, porque eu não tenho essa informação que Cuiabá seja. Eu sei que o estado de Mato Grosso como um todo, realmente ele está aí bem à frente. Mas nós temos as maiores políticas públicas do Brasil aqui em Cuiabá. Nós criamos a primeira Secretaria da Mulher do estado de Mato Grosso, onde essa secretaria, ela não às vezes as pessoas, quando você fala Secretaria da Mulher, as pessoas pensam somente que em combate à violência doméstica. E essa secretaria, ela é para cuidar da saúde da mulher, cuidar da qualificação da mulher, cuidar da alfabetização dessas mulheres, né? Então, essas ações e também a combate à violência doméstica. Por quê? Quando nós... e a qualificação da mulher. Quando nós fizemos o programa Qualifica Cuiabá e Qualifica Mulher, no princípio nós... Já vou chegar lá na sua pergunta, tá? Só para falar onde que começou tudo. Quando nós criamos esse grande programa, nós não imaginávamos
que estava, inclusive, começando essa questão da violência se propagar, porque essa violência ela sempre existiu na realidade. É que hoje, com esse mundo globalizado, com as informações chegam muito rápido, quantos casos e casos já tinham na nossa cidade, no nosso Brasil, e só que nós não ficávamos sabendo. Eram pessoas, às vezes, em municípios pequenos, e hoje não, hoje a informação é em tempo real, então você acaba sabendo. E aí, nesses cursos de qualificação, essas mulheres, na conversa com essas mulheres, nós começamos a ver que além delas se qualificarem como mais de 40 cursos, como panificação, como confeitaria, corte e costura, depilação, maquiagem e tantos outros cursos, nós conversando com elas, começamos a observar que muitas delas, lógico, aí não chega nem a 3%, 2%, mas que viviam dentro de um ambiente violento, seja não só fisicamente, mas como psicologicamente, né? Porque tem várias formas aí de violência doméstica. Tem a física, mas tem a verbal, tem a psicológica. E aí, conversando com essas mulheres, o que acontecia? Quem é mãe sabe que por filho a gente faz tudo. E até mesmo suportar um ambiente dessa forma. E aí, conversando, essas mulheres conseguiram emprego, muitas começaram a fazer doces, bolos, pães para vender, e com isso conseguiram uma renda, e aí também conseguiram sair, separar de seus maridos violentos, porque aí tinham condições de criar seus filhos. Então, uma grande política pública que nós envolvemos, uma política que pode ser feita, como eu quero ser uma governadora municipalista, levar esses cursos para todo o Mato Grosso, para que as mulheres possam se libertar disso, porque as mulheres têm condições que hoje a violência doméstica não está só nas pessoas humildes, está em todas as classes sociais. Só que, claro, que tem algumas que têm condições de se separar, de largar de seu marido, embora seja uma situação muito difícil, porque tem muita ameaça. Nós podíamos discutir isso aqui o dia inteiro, porque realmente é uma pauta super importante, uma pauta hoje que estamos vivenciando tudo isso, mas que é uma grande política pública para que a gente possa estar aí dando condições a essas mulheres. Fizemos a primeira sala de acolhimento do Brasil, é a primeira do Brasil. Só tem mais em 2 municípios que vieram aqui em Cuiabá conhecer. Foi um pedido da Maria da Penha, quando esteve em Cuiabá, para que a gente fizesse essa sala, onde a mulher vitimada, que ela chega no hospital e sofre o preconceito, às vezes as próprias mulheres, infelizmente, ela nos falou muito sobre isso, e essa sala, a mulher chega vitimada, e aí ela é recolhida, claro, dependendo do estado dela, se ela não precisar de uma UTI, por exemplo, de uma internação mais efetiva, ela tem uma sala onde tem psicólogo, atendimento psiquiátrico, atendimento jurídico, atendimento social para ela e seus filhos. Essa sala, ela fica separada das outras pessoas nesse momento tão difícil de sua vida. Então, essa sala é para que tire essa mulher ali daquele meio onde há um pré-julgamento, e a Maria da Penha pediu encarecidamente que nós fizéssemos isso dentro de um hospital público, porque é muito difícil para a mulher ficar exposta quando ela está sofrendo esse tipo de violência. Então, é a primeira do Brasil, ela funciona 24 horas dentro do Hospital HMC. Não só para as vítimas que chegam no hospital, ela atende todas as pessoas, todas as mulheres que precisam de uma orientação, que precisam de um apoio psicológico, que precisam de um apoio assistencial, para que ela possa sair dessa violência. Então, são políticas públicas que realmente vêm para fazer com que a gente combata realmente isso. E nós vimos muito aumentar na questão da pandemia, porque aí ficou todo mundo recolhido e o desemprego veio uma série de consequências que vão gerando todas as situações, né? Além de às vezes da criança ver, inclusive lá nós ganhamos uma doação
do laboratório, agora esqueci o nome, nós ganhamos um espaço, os equipamentos lúdicos para que as crianças pequenas, que elas não falam, e são métodos que as psicólogas foram treinadas para buscar isso, para tirar isso da criança, porque o agressor, se ele vê o pai bater na mãe, xingar a mãe, fatalmente, quando ela crescer, ela vai achar que isso, se não trabalhar a criança, fatalmente vai falar que isso é normal e acaba repetindo o que ela viu na sua infância. Então, também é um trabalho que é feito com as crianças para que elas realmente cresçam e a gente repare tudo isso. Então, é um trabalho muito profundo, é um trabalho que a gente precisa avançar e juntarmos as forças para combater. E também a questão de as pessoas verem, às vezes tem vizinhos que veem a mulher acontecendo isso com ela e acha que não tem que intrometer, digamos assim, né, de falar. E tem que ser falado, tem que ser denunciado sim, porque às vezes a mulher está ali sofrendo isso, mas ela está tão debilitada psicologicamente, emocionalmente, que ela não tem condições de sair disso, né? Então, são várias formas. Fizemos também a capacitação de alguns salões de beleza, porque a mulher, normalmente, ela tem uma fidelização com isso. Normalmente, ela frequenta por várias vezes o mesmo local, com a mesma manicure, com o mesmo cabeleireiro, e nós estamos treinando essas pessoas para observar e nos ajudar a denunciar essas questões, porque a mulher está ali, ela está falando e acaba você vendo um machucado, você acaba vendo a forma, ou ela, às vezes ela até comenta. Então, assim, é um trabalho bem amplo e que não pode parar. E nós queremos levar isso para todo o Mato Grosso. Agora nós vamos para Camila Piacente. Candidata, minha pergunta é a seguinte: o atual governador Mauro Mendes, do União Brasil, assinou essa semana o contrato para dar início às obras do ônibus de trânsito rápido, o BRT, substituindo o modal veículo leve sobre trilhos, o chamado VLT, que na verdade nunca foi concluído. Caso a senhora seja eleita, pensa em manter essa decisão ou não? Obrigada, até a próxima. Bom dia. Bom, primeiro, não é ele que vai andar de ônibus, né? Porque se fosse, com certeza ele não assinaria. Porque aí ele não está tendo nenhuma visão, nenhuma sensibilidade com as pessoas que merecem um transporte público de qualidade. Lamentável essa decisão, lamentável. Eu conheço efetivamente o BRT, eu sou paranaense, eu morei em Curitiba, eu andei de BRT, isso desde 81, que eu conheço o BRT, não que ele não possa ser colocado em outras regiões de Cuiabá, porém, você deixar aqueles vagões que já foi gasto 1,2 bilhão lá parado e colocar ônibus de novo para as pessoas andarem, que falta de sensibilidade. Como eu repito, se ele fosse andar, com certeza ele não assinaria esse documento. E lógico, agora as pessoas vão escolher entre o retrocesso de colocar um outro modal, um retrocesso de uma pessoa que falou os 4 ventos, tem N reportagens, quando ele foi prefeito de Cuiabá, deixou rasgar todas as avenidas do centro de Cuiabá, falando que o VLT é melhor, e agora fala que esse automodal é melhor para gastar mais 600 milhões para colocar o ônibus. Eu acho que as pessoas não merecem isso. Quem anda de ônibus sabe do que eu estou falando. Eu vim do oeste agora, de Mato Grosso. Lá nós temos em Mirassol, eu só vou fazer um comparativo, lá em Mirassol do Oeste, por exemplo, tem as 2 maiores empresas de lá estão indo embora por falta de água. Não tem água na cidade. E essas 2 empresas estão indo embora por falta de 15 milhões de reais para poder fazer a rede de água de Mirassol. Isso vai gerar um impacto muito grande, porque aí vão ser mais ou menos 700 pais de famílias demitidos por 15 milhões, pela falta de levar 15 milhões que o projeto está na cifra e não foi lembrado. Quer dizer, você vai deixar 2 empresas ir embora, um frigorífico e uma outra... A outra empresa parece-me que é de
de esmagadora de cana e deixar embora, deixar tudo isso acontecer, um problema social de extrema grandeza, e aí gastar 600 milhões para colocar ônibus em Cuiabá, que acabamos de renovar a frota. Então, vai escolher, agora as pessoas vão escolher entre um governo retrógrado, com um retrocesso dessa magnitude, porque quem passa lá e vê aqueles vagões parados, é um pecado, é uma desumanidade com as pessoas que usam e dependem do transporte público. Então, jamais, no meu governo, eu, governadora de Mato Grosso, imediatamente vamos retomar as obras do VLT. E como você faria isso, Márcia? Nós estamos com a equipe estudando, nós temos aí um incentivo fiscal de 9 bilhões ano, seria uma das saídas. Se tirássemos aí 5%, nós já concluiríamos o VLT. Então, sendo que parece-me que eu estava vendo, que parece-me que ele quer vender, se eu não me engano, é para Salvador, para Bahia, para aí. Quer dizer, olha só, você vai vender os vagões que lá vai colocar o VLT. E aqui você pega e coloca outro modal, é um absurdo. Eu confesso que não consigo entender isso, não consigo entender. Mas no meu governo, as pessoas merecem um transporte público de qualidade. Então a senhora sendo eleita vai trocar imediatamente e volta para o VLT. Mas com certeza, com certeza. Uai, ele anda de VLT em outras cidades, que tem no mundo inteiro. Rio de Janeiro, inclusive, acabou de cancelar o BRT, né? Não vai mais ter BRT lá. Eu não sei qual que são os motivos de tirar o BRT de lá, mas enfim, tirou e ficando somente com o VLT. Então, você quer dizer que é a pessoa que era para estar incentivando, porque eu sempre falo que um político ele tem que ter visão e sensibilidade. Visão para você trazer o que tem de melhor no mundo para a sua cidade, para o seu estado, e sensibilidade para entender o que a população realmente quer e precisa. Agora são 7h19, nós estamos entrevistando a candidata ao governo do estado, Márcia Pinheiro, pelo PV. Vamos voltar a Marina Martins, que tem mais uma pergunta para a senhora. Candidata, desde o lançamento do seu nome, não é, para o governo do estado, concorrendo, fala-se muito da falta do seu protagonismo por causa da atuação do seu marido, prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro. Se eleita, a senhora vai assumir esse papel de protagonista que lhe falta agora na campanha lá no Palácio Paiaguás? Bom, primeiro meu protagonismo, eu tive que fazer uma cirurgia, quando nós lançamos a candidatura, eu tive que fazer uma cirurgia e tive que me afastar uns dias. E quando eu voltei, eu voltei gravando os programas eleitorais, então não tem falta de protagonismo nenhum, em nenhum momento nós paramos, e eu estou tocando, quem vai ser governadora sou eu, e isso não procede, isso foi só consequências dessa cirurgia que eu tive que fazer, porque eu não quis falar, e era uma questão particular minha, e eu não quis falar naquele momento, mas eu fiz essa cirurgia, tive que me afastar uma semana. Estou me recuperando ainda, mas trabalhando já. Candidata, aqui nós falamos com o Mato Grosso inteiro, né? Sim. São 91 municípios. Nós temos a Andressa, lá de Santa Terezinha, extremo Araguaia, e ela tem uma questão para a gente, né? A Andressa da Torre, ela perguntou se a senhora conhece a região e se tem algum projeto para alavancar o turismo nessa região do Vale do Araguaia. Olha, eu conheço Alto Araguaia. E aquelas cidades ali, mas de passagem, né? Mas eu estive, inclusive, em Vila Bela, que eu não conhecia e que eu fiquei encantada com aquela cidade. Fiquei realmente encantada. Nossa primeira capital. Nossa primeira capital. Eu nem imaginava que era tão bonita assim, com tantas riquezas, né? Sim, nós temos o plano de governo e isso é uma questão que gera emprego, gera renda para o estado. Acho que a gente tem que vender Mato Grosso, com tantas belezas naturais. Acho que sim, temos que também dar prioridade para que a gente possa ir junto ao Ministério do Turismo, trazer recursos para poder alavancar isso ainda mais e fazermos um trabalho conjunto para que a gente possa fazer as parcerias com os municípios, até porque
com uma gestão municipalista, o que nos cabe é levar as parcerias, os recursos, porque cada município sabe daquilo que ele precisa, né? Então, o Mato Grosso tem uma dimensão continental, então cada cidade tem as suas necessidades e essa questão do turismo propriamente, levar parcerias e recursos para que possa ser implementado, que possa, desde divulgação, porque às vezes o município tem essa beleza natural, mas não tem como divulgar, ela não tem condições, são municípios, às vezes, com uma renda muito pequena, então ela não tem condições de gastar com uma vinculação a nível nacional, até mesmo mundial, mas é uma beleza, até incentivando, porque quando você tem uma beleza natural, como é que eu vi lá, você tem que ter bons hotéis, você tem que ter lugares para as pessoas se hospedarem. Então, não é uma cidade, por exemplo, Vila Bela é uma cidade que você sai daqui, vai lá e não tem para onde dormir, por exemplo. Você não tem noções de ver tudo num dia só. Então, você tem que ter essa estrutura. Então, é uma questão que bem abrangente, mas que também será prioridade na nossa gestão. Santa Terezinha, Luciara, eu costumo dizer que é onde o Araguaia é mais bonito, está lá encostado à Ilha do Bananal. Agora nós vamos a uma pergunta do Mariano Silva, lá de Nova Brasilândia, que é nosso parceiro da Rádio Conte de Nova Brasilândia. Bom dia, Mariano. Bom dia, João Edson e todos aí na bancada. Bom dia para você que nos ouve neste exato momento. Bom dia também para a candidata a governadora do estado de Mato Grosso, Márcia Pinheiro. Senhora Márcia Pinheiro, a minha pergunta é a seguinte, muito simples. Primeiramente, a gente sabe que a corrida no período eleitoral ela é imensa. São muitas visitas a fazer. Mas qual seria a possibilidade da candidata vir a Nova Brasilândia, visitar Planalto da Serra, Nova Brasilândia, toda a nossa região, trazer os seus projetos para a nossa população conhecer e a senhora também saber de perto a realidade do nosso município e o que ainda precisa ser feito para a nossa população aqui de Nova Brasilândia, Planalto e toda a nossa região. Essa é a minha pergunta. Mariano Silva, de Nova Brasilândia, Rádio Conte FM 88.5, para o Giro Conte Estadual. Bom dia, Mariano. Olha, se Deus quiser, que Deus faça com que eu consiga chegar até aí. A prioridade, sim, é que eu conheça todos os municípios, veja suas realidades, mas mesmo que isso não seja possível, devido ao tempo, né, de campanha, é até bom, porque, né, já me perguntaram como é que eu chegaria a todos os municípios. E, graças a Deus, temos rádios, assim, né, tão abrangentes, que você consegue, e as pessoas têm a oportunidade de ouvir a candidata ou candidato para escolher o seu melhor. E dizer a você que, se eu não conseguir chegar, você pode ter certeza que nós estaremos indo aí como governadora para ouvir as necessidades, porque, como eu disse, como o Mato Grosso tem uma dimensão continental, eu sempre fui a favor do governo itinerante, para que a gente possa realmente ir nos municípios, ver as necessidades, porque cada região tem a sua, né? Então, eu vou querer muito aí conhecer, se der na campanha, sim, mas se mesmo faço esse compromisso, que assim que tomar posse, nós iremos até vocês para realmente... quero ser uma governadora de diálogo, então nós iremos nesse município, como em tantos outros, aliás, temos que em todas as regiões, conhecer de perto a realidade e levar o governo até onde ele precisa chegar. Antes de ir para o intervalo, olha só, a Câmara dos Deputados afirmou ao Supremo Tribunal Federal que a derrubada da emenda à Constituição que garantiu uma série de benefícios em ano eleitoral pode agravar o quadro econômico e social do país. As informações prestadas ao STF sobre a aprovação da PEC Kamikaze ou PEC das Bondades relataram que a medida não tem potencial para violar a liberdade do voto. É que a proposta foi questionada pelo Partido Novo e pela Associação Brasileira de Imprensa no STF. O deputado federal Nelson Barbudo, que votou a favor da proposta, comentou. Vamos deixar nossos irmãos morrer de fome, né? Aí eles não conseguem nem votar, né? Eu acho que é isso a intenção, porque se o estômago pudesse esperar, eu também era favorável. Ninguém está falando em compra de voto com o auxílio. O auxílio é para tirar os nossos irmãos que eles pediram para ficar em casa. Não vamos esquecer,
fica em casa, que a economia a gente vê depois. E agora, nós com 20 milhões praticamente de pessoas passando necessidade, o governo atacou esse setor, porque nós temos que amparar os nossos irmãos que perderam seus empregos com a pandemia, e vem alguém dizer que é para fazer política. Votei favorável e votarei quantas vezes for necessário para que o Estado, em período de crise, ajudem os nossos irmãos mais necessitados. Bom, vamos para o intervalo rápido, é rapidinho mesmo. Daqui a pouco a gente volta com a segunda parte da entrevista com a candidata ao governo do Estado pelo PV, Márcia Pinheiro. É rapidinho. Agora na Conte. Volta já! Agora na Conte está de volta. Oi, gente, estamos de volta com Agora na Conte, edição especial, entrevista com os candidatos ao governo de Mato Grosso. A nossa sabatina, você já sabe, né? Está sendo feita em conjunto com o programa Giro Conte para te ajudar a decidir que escolha fazer nessas eleições. A entrevistada de hoje é a candidata do PV, Márcia Pinheiro. Então vamos para a parte final da entrevista. Candidata Márcia, Mato Grosso ele tem um crescimento muito diferente do Brasil, 2, 3 vezes mais que a média brasileira. E nós temos um problema seríssimo, que é a questão de fazer com que o poder público dê as condições necessárias para a empresa, para as pessoas, para as cidades que surgem, para o desenvolvimento de Mato Grosso, que nós chamamos de infraestrutura e logística. Como a senhora pretende lidar com essa questão no seu governo, caso seja eleita? Bom, o nosso vice é engenheiro civil, né? Então nós já determinamos, que é o Vanderlúcio Rodrigues, que ele já começasse a fazer todo o planejamento
né, da estrutura logística aqui do nosso estado. Temos uma das primeiras ações, por exemplo, já iniciou a cobrança do pedágio. Nós vamos suspender por 6 meses essa cobrança, até porque eu já vi em várias reportagens que já começou a cobrança do pedágio, porém as obras não estão conclusas. E então nós vamos cancelar esse pedágio até que a gente tenha um levantamento dessas estradas, de como foi feito, de como que, se o valor está correto essa cobrança. E, se eu não me engano, parece que foi o governo do estado que fez as estradas, daí está se cobrando pedágio para outra empresa. Então, é uma coisa que a gente tem que ir fundo e avaliar isso aí. E a outra questão que também, além das estaduais, que nós temos várias aí para serem recuperadas, nós temos a questão da BR-163, que estão num estado lamentável. Então, nós imediatamente vamos procurar a bancada. Se Deus quiser, nosso candidato ao Senado, Nery Geller, será eleito, e nós procuraremos a bancada federal, juntamente com os senadores, juntamente o Nery, aí nos ajudando para que a gente possa juntos chamar forças junto ao governo federal, porque como é uma BR federal e ela está extremamente danificada e várias vidas sendo perdidas pela falta de estrutura, e até mesmo os próprios caminhões que quebram, não conseguem chegar no local que deveria, porque quebra, e acaba aumentando a questão do frete, acaba chegando, todo esse prejuízo acaba chegando no consumidor final. E nós queremos mudar essa realidade. Mas nosso plano de governo está aberto, né? Até porque eu sempre falo, né, você tem que ter um plano de governo para registrar. Mas você pode ter 1000 folhas de plano de governo, se você não executar, disso não vale nada. Então, nós queremos realmente executar o que a gente colocou, e também está aberto para novas situações que a gente vai conhecendo o estado, vai vendo as necessidades, e a gente vai incluindo. Mas o Wanderlúcio Rodrigues, nosso vice, ficará incumbido de já estar estudando tudo isso para que a gente possa tomar as medidas necessárias. Até porque nosso agro é muito forte, né? Que nem você falou, nós temos um estado que cresce muito, e também nós temos um grande problema. Por exemplo, né, nós temos a produção de algodão, a maior do país, e não temos uma indústria têxtil, né? Então, são casos que a gente vai ter que avaliar, buscar junto a empresários nacionais, para que a gente possa trazer indústrias aqui e com isso gerar emprego, desenvolvimento, porque não é possível a gente ter a produção de algodão e não ter uma indústria têxtil, como tem vários outros produtos que poderíamos ter, como inclusive, aqui onde mais se compra tratores. Nós não temos uma fábrica de tratores aqui, né? Onde se mais compra caminhões, nós não temos uma fábrica de caminhões. Não que necessariamente, mas são coisas que são situações que nós podemos correr atrás para trazer, para desenvolver, para investir, para gerar emprego, né, para desenvolver realmente, continuar desenvolvendo o estado de Mato Grosso. Onofre Ribeiro. Dona Márcia, eu não vou abordar nenhum tema específico, mas eu queria perguntar que diferença faria a gente ter uma governadora e não um governador? A diferença entre a visão da mulher e a visão de um homem governando Mato Grosso, nesse momento, e com as perspectivas que há para o futuro do estado em termos de crescimento, etc. Olha, eu acho que a mulher está assumindo aí um protagonismo. Nós temos, por exemplo, inclusive aqui no estado, né, a nossa presidente do Tribunal de Justiça é mulher. Nós, na Prefeitura de Cuiabá, nós já chegamos a ter 11 secretárias mulheres. Eu acho que a mulher tem um olhar mais acolhedor. A mulher, como se diz, se vira nos 30, cuida de casa, cuida dos filhos, cuida de marido, trabalha, né? Ela tem essa característica de fazer muitas coisas, ser competente. Ela não teve oportunidade de mostrar, eu acho. É isso que a gente sabe que a remuneração, inclusive, de uma mulher e de um homem é diferente. Nós temos que
avançar nessa questão da maternidade, que é um empecilho, às vezes, para as empresas contratarem, por causa da nossa legislação, mas é um olhar acolhedor, Onofre. Eu acho que a sensibilidade da mulher faz toda a diferença. E eu tenho certeza que esses 30 anos de vida pública, que às vezes as pessoas falam, mas você nunca assumiu nenhum cargo público. Efetivamente, público não, mas já tive empresas, já trabalhei muito, sempre ajudei Emanuel, sempre a questões de campanha, dos seus mandatos, agora 5 anos frente à prefeitura, então isso já me deu muita experiência. E primeiro que ninguém sabe tudo. Se alguém falar que sabe tudo, está mentindo, e por isso nós queremos ter equipe técnicas, quadros. Nós temos quadros hoje aqui no estado que são pessoas extremamente competentes, nós temos funcionários públicos competentes, qualificados, para que juntos possamos fazer um estado melhor. Eu não vou fazer nada sozinha, ninguém faz nada sozinha. Então, mas acho que esse olhar de sensibilidade, de mãe, acho que Mato Grosso precisa de uma mãe, precisa de diálogo com os setores, com a sociedade. Eu acho que isso está faltando muito aqui. Eu acho que esse vai ser o diferencial da questão da sensibilidade, do diálogo, de se olhar acolhedor. Eu acho que esse vai ser o grande diferencial de ter uma governadora mulher. Agora nós vamos à pergunta do nosso embaixador do Alto Paraguai, Vivaldo Lopes. Bom dia, Vivaldo. Bom dia, candidata Márcia Pinheiro. A minha indagação para a senhora hoje é sobre agricultura familiar. Em Mato Grosso existe aproximadamente 125 mil propriedades caracterizadas como agricultura familiar, quilombola ou assentamentos. Nessas propriedades vivem e produzem aproximadamente 600 mil pessoas. E respondem por algo em torno de 21% do PIB agropecuário. Transformado em dinheiro, significa que essas famílias produzem algo em torno de 6 bilhões por ano para a economia de Mato Grosso. No entanto, eles não têm recebido a assistência técnica, a atenção devida, o apoio devido desses 2 últimos governos, especialmente. E a minha indagação, portanto, para a senhora é, no caso do seu plano de governo, e caso seja eleita, o que a senhora pretende fazer, que programas pretende implantar para ampliar a produção, apoiar mais a produção e aumentar a relevância da agricultura familiar na economia de Mato Grosso? Eu vou aproveitar e vou colocar junto a pergunta do nosso querido Vivaldo Lopes, a pergunta do nosso parceiro lá de Diamantino, o Silvio Piran, da Rádio Conte lá de Diamantino. Bom dia, Silvio. Muito bom dia, candidata, muito bom dia, João Edson e também todos os amigos da bancada. Aqui é o Silvio Piran, Rádio Conte FM de Diamantino. Eu gostaria de perguntar à candidata sobre a pequena propriedade rural. Muitos assentados, muitas propriedades assim pequenas aqui na nossa região e também em todo o estado de Mato Grosso. Quais são os projetos da candidata se eleita para o pequeno produtor rural do nosso estado de Mato Grosso? Isso, as duas perguntas no mesmo contexto, candidata. Tá. Bom dia, Vivaldo. Bom dia, Silvio. Bom, eu acho que o primeiro que nós temos que fazer é fortalecer a Empaer, porque houve um desmonte da Empaer, e a Empaer é fundamental para assistência a esses pequenos produtores. Muitos têm, às vezes, a sua terrinha ali, mas ela não tem habilidade, ela não sabe como plantar, ela não sabe o que plantar, como fazer. Então, eu acho que é fundamental o fortalecimento da Empaer para esses pequenos agricultores, para quem vive da terra. Eu acho que nós temos que fazer convênios com esses municípios para que eles possam ter condições, levar equipamentos adequados, para que eles possam plantar. Nós temos muitos agricultores hoje, já me perguntaram inclusive sobre a legalização de várias terras, o que nós poderíamos fazer com a propriedade rural,
que é uma latente aqui no estado. Então, eu acho que o governo tem que fortalecer a Empaer, na minha opinião, para poder dar apoio a esses pequenos agricultores, como eu disse, ensinar a plantar, dar todas as condições técnicas, né? Porque às vezes, como eu disse, você tem a terra, mas não sabe, às vezes planta o produto errado, né? E a Empaer, com esse trabalho todo, levando ela até os municípios, levando elas a essas regiões, para que eles possam realmente fazer com que essas pessoas produzam, né? E produzam da maneira certa, porque muitos têm prejuízo, aí depois não tem mais condições de replantar e tudo. Então nós temos que apoiar. Nós temos grandes produtores aí que nós precisamos ajudar, e principalmente o pequeno, né? Porque ele que realmente não tem condições de conseguir, por exemplo, levar a patrulha mecanizada para ajudar, fazer a parceria com o município para que ele tenha essas patrulhas mecanizadas para poder realmente levar para esses municípios e ajudar essas pessoas da área rural que tanto precisam desse apoio. Nós temos muitas mulheres também, eu já recebi muitas mulheres que já são viúvas e que não têm o seu marido ali, o homem, junto ali para ajudar, e já me pediram esse apoio para que pudesse ajudá-las a fazer o bom uso da sua terra, às vezes dimensões pequenas, né? Tem uns que já são maiores, outros que são menores, mas, enfim, eu acho que é todo o apoio ali dessa grande empresa que é a Empaer para poder levar essas condições para os municípios e para essas famílias que tanto ajudam a nossa cidade, o nosso estado, né? Com as suas plantações. Então, é isso, eu acho que a gente precisa. E quanto esses assentamentos são questões legais que precisam ver se é Estado, se é União, para poder realmente fazer um trabalho e vai ter que levantar. Eu não sei se o Estado tem isso já, mas fazer um levantamento de uma forma geral para ver quais as condições, se essas terras são possíveis de fazer uma legalização ou não. É um estudo bastante abrangente. Mas em questão da agricultura familiar, Vivaldo, eu acho que a principal condição é o fortalecimento da Empaer para que ela possa chegar até esses agricultores da agricultura familiar e ampará-los. É isso que a gente precisa no momento. Juliana Mundeu. Na resposta ao Mariano, a senhora falou de um governo itinerante, né? Uhum. Por todas as regiões. Eu queria que a senhora explicasse um pouco melhor esse projeto. Não, esse governo itinerante que eu digo é ir, o governo e a equipe, ir até esses municípios longínquos da nossa capital. Porque, que nem eu vi nessa região oeste, completamente abandonada pelo poder público. Completamente abandonada. Então, nós temos a questão fundamental, uma questão preeminente ali de saúde, que, por exemplo, pessoas que precisam fazer hemodiálise viajam 1.800 quilômetros por semana. Por semana, 7.000 e poucos quilômetros por mês. Vocês têm noção quanto que dá isso ao ano? Né? De uma pessoa debilitada já está sofrendo. Então, foi uma das coisas que mais nos pediram para que a gente pudesse levar a questão de uma assistência à hemodiálise em hospitais da região ali, para que elas pudessem não se deslocar tão longe como está. A questão, por exemplo, de construir um hospital regional em Ponte Lacerda para atender toda aquela região ali, que está extremamente abandonada. Então, a questão da saúde ali é fundamental também, e nós pretendemos, sim, assumindo o governo, construir um hospital para aquela região que está totalmente abandonada e fazendo as pessoas sofrerem tanto, né? De N pessoas que conversaram comigo, acho que foram mais de 20, que têm familiares nessas condições e não têm condição. Porque o que mais se tem ali é a ambulância-terapia, que é o município ter uma ambulância e levar até Cáceres, se não aqui no HMC em Cuiabá. E a maioria vem para o HMC em Cuiabá. Então, nós precisamos também estruturar os hospitais regionais, que precisam ser reestruturados, até para desafogar o HMC aqui, que atende 60% do estado e 40% daqui da capital.
Então, é isso, o governo tem que ir aonde a população precisa, aonde esses municípios pequenos, juntar ali todos os prefeitos, para que possam ver as necessidades, que eles não precisam se deslocar, tem municípios de 1.300 quilômetros, se deslocar até Cuiabá para vir aqui solicitar algo para o seu município. Então, nós queremos estar junto da população, estar junto dos prefeitos, ser uma governadora municipalista, que é isso, você ser parceira dos municípios, porque muitas coisas você não é o Estado que vai executar. Você pode levar o recurso, as parcerias para os municípios e eles fazerem a execução desse trabalho. Por exemplo, a cultura, né? Já me perguntaram várias vezes, o que a senhora faria com a cultura? Cada município, cada região tem a sua cultura, como Vila Bela, né? Que é muito rica em cultura. Então, é o município que sabe exatamente o que elas precisam, o que eles precisam em termos culturais. Então, essas parcerias, não é aqui a governadora aqui que vai determinar, ou a Secretaria de Turismo daqui que vai determinar o que vai fazer com a cultura de lá. Então, levar essas parcerias para os municípios para executar aquilo que é necessário. A Jusiliane Fornaza, de Vila Rica, perguntou se a senhora tem algum programa voltado aos jovens. Em Vila Rica está a 1.300 quilômetros. É muito, muito longe. Sim, nós queremos, né, o projeto Qualifica Cuiabá, que nós também fizemos muitas vagas para os jovens, no contraturno, né, eles estudam e na outra parte fazem cursos de RH, de informática, de conserto de computadores. A gente precisa tirar os nossos jovens da vulnerabilidade, a questão do esporte, que nós queremos avançar muito, porque o esporte tira o jovem, né, daquela situação ali de risco. Por exemplo, Vila Rica. Aí nós temos outro extremo que me pediram muito, a questão que é fronteira com a Bolívia, né? Aquela região ali que são os jovens são muito aliciados ali. Então nós queremos também promover todo o cuidado com os nossos jovens, dando cursos de qualificação, introduzindo a questão do esporte, que é muito importante, para poder, como nós temos aqui o bom de bola, bom de escola, nós queremos, são projetos viáveis, eu não estou falando nada aqui de inventar a roda, são projetos que já existem em Cuiabá, já funcionam em Cuiabá. Quando nós assumimos a Prefeitura de Cuiabá, nós tínhamos 250 alunos de bom de bola. Hoje nós temos mais de 2.000 crianças, inclusive meninas. Muitas meninas aí que, olha, tem muitas martas aqui em Cuiabá. Levamos para mais de 2.000 vagas, porque essas crianças, né, porque ela tem que estudar, ela está ali, então ela vai jogar, ela vai estudar. Ela tem todas as condições para que ela permaneça no projeto, então ela está estudando, mas nós avançamos muito, nós temos crianças autistas, com deficiências que melhoraram muito depois que começaram o bom de bola. Nós temos o embaixador que foi jogador da seleção brasileira, que assim, dá todo o amparo para essas crianças e mostra que ele venceu, que era extremamente humilde, veio era servente de pedreiro, com 13 anos começou a jogar futebol, foi e venceu na vida, né? Porque o esporte, o projeto, ele te dá disciplina, né? Ele faz a parte social, então a interação com outras crianças. Então eu acho que o esporte é uma grande saída, e a qualificação também, porque o jovem precisa de oportunidades. Todo mundo fala do primeiro emprego, mas aí ninguém quer dar um emprego, porque é o primeiro. Então, um contraponto, né? Falar, mas é o primeiro, não dá. Então, você tem que fazer esses cursos profissionalizantes para que os jovens possam aprender e aí sim ter o seu primeiro emprego. Se ele não souber, ele não vai ser empregado. Então, é isso. Acho que a prioridade total, jovem, aliás, crianças. E outra coisa também que eu quero falar. Nós temos 69 escolas fechadas no estado de Mato Grosso. Eu vi a equipe tá aqui, que estava junto, viu um diretor de escola chorando para mim. Chorando. Essa é outra questão, candidato, queria perguntar, que é sobre educação. Já são 7 horas e 52 minutos, né? Nós tivemos aí a pandemia, que ela alterou todo um sistema, né?
Qual a ideia de um governo para os próximos 4 anos sobre educação em Mato Grosso, sabendo que a nossa educação ela não estava, antes da pandemia, bem classificada internamente entre os estados brasileiros, né? E depois veio a pandemia, que ainda achata um pouquinho mais essa questão. Qual a sua ideia dos próximos 4 anos para a educação? Desculpa, só um pouquinho. Você falou que foi pegar meu lenço. Sim. Da educação estadual. Isso. Tá. Educação estadual. Sim. O que acontece? Nós, por exemplo, só para começar, nós somos referência em assistência educacional para crianças com deficiências. Nós temos os CADs, né, que cuidam dessas crianças. É um CAD por criança em cada sala de aula, né, com necessidades especiais, para que elas tenham acompanhamento ali. Nós somos o primeiro município brasileiro que tem essas proporções de cuidadores. São cuidadores de crianças especiais, CAD. Então, nós precisamos, primeiro, nós temos um orçamento aí de 4 bilhões de reais na educação. Cuiabá tem um orçamento, uma receita de 4 bilhões para cuidar de educação, saúde, infraestrutura, limpeza, para tudo isso. E só a educação de Mato Grosso tem 4 bilhões. Olha só quanto recurso tem para 770 escolas que foram fechadas, 69. Essa que eu tive como diretor é a próxima agora. Ele estava simplesmente desesperado. Por quê? Porque ele... as crianças de Cáceres, um exemplo, aonde a escola vai ser fechada, que vai ser remanejada essas crianças para outra escola do outro lado da cidade, ela vai ter que andar 5, 6 quilômetros para ir, porque não tem nem transporte escolar e nem transporte público. Como que essa criança vai estudar? Ela não vai estudar. Ela não vai ter condições de estudar. Isso é desumano. Você tirar criança de sala de aula, de criança de sala de aula, é desumano. Na minha família, sou do interior do Paraná, a prioridade dos meus pais foi que nós estudássemos. Eles viveram para que nós estudássemos, todos nos formamos, né? Então, isso a educação, qualquer país do mundo só se desenvolve com educação. A educação que faz a diferença na vida das pessoas, né? Que dá oportunidade para as pessoas. Aí você vê uma escola com 450 alunos fechando. É inadmissível. É inadmissível. Eu quase que eu sentei e chorei junto com ele lá, porque desde que, digamos assim, me conheço por gente, que a gente brinca, a educação é a base de tudo. É a base de tudo. Aí você vê uma secretaria com a mesma receita de Cuiabá, para atender em média 340 mil alunos, que agora caiu, né? Porque fecharam 69, e aí com um orçamento de 4 bilhões, eu acho que isso é uma questão de sensibilidade, é uma questão de prioridade, né? Porque essas crianças vão para onde? Sem contar alimentação. Por exemplo, aqui em Cuiabá, na questão da pandemia, todas as crianças nossas, elas recebiam a mesma alimentação que elas tinham na escola. Por exemplo, se tinha 4 crianças, era uma cesta básica por criança, não era uma cesta básica por família. Era uma cesta básica por criança, porque nós sabemos que muitas delas, a alimentação que elas têm é na escola. Então, são situações que a gente precisa ver, trazer o servidor público que está realmente desamparado, voltar a pagar o seu RGA, voltar com o seu poder de compra, e dar todo o apoio, ter o diálogo com o servidor, porque eu sempre falo, o servidor que leva os serviços, não é a governadora que vai lá na área da saúde, não é professora, não é ela que está lá na ponta atendendo as pessoas, são os servidores públicos. Então, eles precisam ser estimulados, eles precisam ser atendidos, e eu quero o servidor não atrás de mim, eu quero do meu lado, para que juntos, porque é uma administração, juntos nós precisamos melhorar tudo isso, principalmente na área da educação, que já sofre tanto nesse atual governo. Já tivemos várias greves
desde o começo da gestão, foram 3 meses de greves, e Cuiabá é um exemplo. Aumentamos o IDEB consideravelmente, demos para todos um projeto da minha iniciativa de poder dar todo o uniforme, kit escolar para as crianças, porque tem muitas crianças humildes e nós sabemos que tem pais que têm condições de comprar um tênis melhor, uma mochila melhor, aí aquele que não tem, o coleguinha fica ali, ele se sente indiferente, humilhado, e aí, colocando o uniforme e o kit, está todo mundo igual. Então, o que dá isso? Dignidade para as crianças. Elas não vão mais se sentir, digamos, não seria bem o termo humilhadas, mas não seriam diferenciadas do seu coleguinha por não ter um tênis melhor, uma mochila melhor, uma camiseta melhor. Às vezes, tem crianças no interior, por exemplo, que não tem chinelo para ir para a escola. É uma realidade nua e crua. Passou rápido, o tempo está terminando. 1 minuto e meio para terminar. A senhora fica à vontade para pedir voto ou o que a senhora quiser falar. E muito obrigado por comparecer ao nosso programa. A pena que passou realmente muito rápido. Tem muitos assuntos relevantes para conversar, mas eu acho que quero ter a oportunidade de voltar aqui novamente. Mas dizer a todos os ouvintes que vocês terão uma governadora municipalista, uma governadora com sensibilidade, uma governadora com diálogo para realmente chegar até onde precisa, para dialogar com todos os setores, com a sociedade, com o agro, né? Que a gente cuide, que a gente priorize a saúde, a educação, a segurança pública, que é muito importante, né? A assistência social, que nós temos que combater a pobreza extrema, inclusive... já sendo eleita, já quero sentar com o presidente da Assembleia para que a gente já remaneje uma parte, já coloque no orçamento uma parte de recursos para já iniciando o governo, já entre com o combate à fome, porque a fome não espera, a fome dói. Então nós precisamos imediatamente levar isso, priorizar essa situação. Nós já estamos estudando, nós queremos tirar a isenção, dar isenção a todos os produtos da cesta básica, para que a gente possa baratear e dar condições para que as pessoas comprem a cesta básica. Então, 8 horas, candidata. Então, pedir o voto a vocês para março 43, para o nosso senador Nery Geller 111, para que a gente juntos aí possamos fazer um governo para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, e antes da gente ir embora, uma última notícia. Atenção trabalhador, hein? Tem 24 bilhões de reais esquecidos em cotas do PIS/PASEP na Caixa Econômica Federal. O valor médio é de R$ 2.300 por pessoa, olha só. Só que depende do período trabalhado e do salário na época, claro. A advogada trabalhista Thaís Brasil explica como fazer para saber se você tem direito. Vamos ouvir. As pessoas que trabalharam tanto na iniciativa privada como no setor público entre os anos de 1971 até 1988 podem ter um valor para ser sacado. Para consultar se há para você algum valor, basta baixar o aplicativo do FGTS. Através do aplicativo do FGTS é possível verificar se tem valor e quanto é este valor. Se a pessoa que já faleceu, se ela tiver um valor, é possível que os herdeiros façam esse saque. Lá no aplicativo tem uma opção que está escrito outras situações de saque, PIS/PASEP, falecimento do trabalhador. Nessa opção tem como anexar os documentos que serão solicitados pelo próprio aplicativo para poder fazer esse pedido. Então é isso, gente. O Agora na Conte, edição especial, fica por aqui. Um excelente final de semana para todos. E olha só, na segunda-feira tem mais rodada de entrevistas no Giro Conte às 7 da manhã. E aí você confere as propostas do candidato ao Senado, Cássio Coelho, do Patriota. Bom, você também pode rever os trechos das entrevistas acessando leiagora.com.br e, é claro, participar enviando as suas perguntas. O nosso WhatsApp é o 981441037. Muito obrigada pela sua companhia de sempre. Uma ótima sexta-feira para você. Boa noite. Bom fim de semana, juízo, hein? A gente se vê na segunda-feira. Você ouviu Agora na Conte.
A notícia em tempo real, como você gosta. Agora na Conte. Volta amanhã na Rádio Conte e no portal Lei Agora.